Esse vídeo é para quem realmente tem o desejo de transformação de vida e que quer perceber esses sinais logo nos primeiros dias. Então, em 7 dias, você praticando o que eu estou falando aqui nesse vídeo, ter consciência e persistência, vai perceber essa mudança drástica que começará a acontecer em sua vida. Isso não é uma promessa vazia. Isso é o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido como uma psicanalista e quero compartilhar aqui com você também. Na psicanálise existe uma ideia muito profunda sobre as nossas decisões. Nós não decidimos nada com a nossa parte racional, e sim com a nossa psique. Então, grande parte, grandiosíssima parte da nossa vida nós tomamos a partir das nossas emoções, das nossas lembranças, aquelas feridas que estão há tantos anos aqui guardado, que a gente viveu lá quando a gente era criança e hoje influencia a nossa vida, influencia as nossas atitudes. A gente entra e sai de um relacionamento, começa um novo, achando que está curado, achando que agora vai dar certo, mas não é isso que acontece. É a mesma coisa no serviço, em todas as áreas. Sabe quando gera aquela conexão profunda e você fala assim: Uau! Agora vai, isso aqui é verdadeiro. Eu consigo sentir, mas na verdade você começou a amar essa pessoa a partir da sua psique, a partir das suas feridas. Você reconhece aquela pessoa. Por quê? São lembranças, são memórias, são emoções que ambos têm parecidas. Então vocês se unem a partir da dor. E isso é muito sério e você pode adaptar isso para qualquer cenário da sua vida. E aí você acha que precisa trocar de novo, que você precisa fazer tal coisa, mas você ainda não entendeu que o problema não é o que está externo, mas sim aquilo que está gravado nos nossos caminhos neurais. Eu falei muito sobre isso no vídeo anterior. A psique é a parte mais profunda da nossa mente. É ali que contém as experiências, as lembranças, os padrões, sabe aquele sentimento que você guardou e você acha que superou só porque você não lembra tanto dele? Então, ele tá lá, guardado. Enquanto você não ganhar consciência deles, desses padrões, infelizmente a sua vida vai continuar na mesma situação. Pode haver pequenas mudanças, mas no decorrer do tempo aquilo desmorona porque você não compreendeu que a transformação começa em primeiríssimo lugar na sua psique. Então, sem perceber, você vai atraindo pessoas, situações, empregos, enfim, de acordo com aquilo que está no seu interior. Por isso que às vezes você se sente travado, você se sente limitado. E não é por culpa da pessoa que está ao seu lado, não é por culpa do seu chefe, mas sim daqui uma pessoa que cresceu com medo de decepcionar os pais, hoje tem muito medo da crítica, não consegue impor os seus próprios limites, aceita receber migalhas, aceita ir muito além do que consegue suportar, para não decepcionar o outro, para não ter medo de ficar sozinho, sozinha. Quem cresceu com medo de falhar não consegue ser consistente. Isso não é preguiça, é apenas a sua psique tentando te proteger, ficar em um ambiente, mesmo que te doa, mesmo que cause aquele desconforto interno. Você prefere ficar ali, a sua psique, na verdade, prefere ficar ali, porque é conhecido, é estável. Quando você sente uma emoção, o seu corpo inteiro também sente. E você sabe com certeza disso. Quando você recebe uma mensagem, fulana ou fulano, eu preciso conversar com você. O que que vem na sua mente? O pior cenário possível, aquela ansiedade, libera também aquela adrenalina. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? E aí você fica desesperado querendo saber e a pessoa some.
O que que acontece com você? Não é possível que apenas eu fique ansiosa quando isso acontece. A gente fica extremamente preocupado. O que será que aconteceu? Eu vivi esses dias isso, sabe, gente? Eu precisava conversar com uma pessoa, era uma decisão muito importante, e aí não dava a hora e tinha que ser às 18 horas. Eu falei assim: Meu Deus do céu, acho que eu não vou aguentar esperar isso tudo. Eu estava no meu serviço, eu ia jantar e depois fazer essa ligação. Eu nem consegui fazer a minha refeição. Só para vocês terem ideia de como que eu fiquei ansiosa, pensando coisas ruins, sendo que nada daquilo aconteceu, absolutamente nada daquilo. Mas eu liberei uma descarga hormonal ali que me fez perder o apetite, que me fez alterar o ritmo da minha respiração. Então, olha como que é sério, gente, isso. Então, vamos recordar aqui que pensamentos repetidos geram caminhos no nosso cérebro e as nossas emoções repetidas geram condicionamentos a fazer o nosso corpo reagir da mesma forma. Sabe aquela coisa que você sabe que você precisa tomar uma decisão, mas sempre que é uma decisão importante, você trava, e aí você tende a ficar em silêncio, você vai ficar no seu canto e deixa de tomar aquela decisão. Se você faz isso várias vezes, isso é um condicionamento que trava a sua vida também, infelizmente. Então, se não é algo que acontece de vez ou nunca, tipo assim, eu não posso tomar essa decisão de cabeça quente, e aí você vai refletir e depois você entra nessa situação com postura e com clareza, é uma coisa. Mas se isso acaba se repetindo com frequência, isso é um condicionamento. Tá, Sara, então eu já entendi isso tudo e agora eu quero entender o que eu preciso fazer. Entenda uma coisa: tudo o que você viveu até aqui como repetição não é um castigo. A psique repete até você ver. E quando você tem consciência de tudo, você percebeu que quem estava direcionando a sua vida era ela, e você ganhou consciência de que você pode transformar isso, agora sim a sua vida anda. Eu acho que a mensagem principal desse vídeo é te trazer clareza que você pode de fato transformar a sua vida a partir do momento que você busca clareza dos seus condicionamentos, porque senão esse vídeo aqui vai ficar entre milhões sobre transformação de vida. Esse vídeo não é uma coisa motivacional. Aqui eu quero que você entenda de fato que não é nada externo que vai gerar essa transformação, mas sim a consciência a partir do momento que você diz o seguinte: eu quero quebrar esse padrão de repetição na minha vida. E eu entendo que não existe ninguém além de mim para fazer essa transmutação. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu recebi da minha psicanalista e eu vou compartilhar com vocês sobre esse exercício de 7 dias. Eu coloquei aqui 7 dias, mas você vai praticar ele para o resto da sua vida, porque você percebe que isso te faz tão bem, isso te traz uma clareza, você consegue se enxergar de uma maneira muito mais leve, porque antes eu ficava muito pesada. Eu pensava o seguinte: eu não acredito que eu cometi esse erro de novo, sabe? E aí, quando eu comecei a me olhar com mais amor, com mais compreensão, fazer esses exercícios aqui me liberta, me cura, me causa um bem-estar danado poder olhar tudo e falar assim: nossa, agora eu entendo por que que eu pensava daquela forma. Agora eu entendo por que que eu agia sempre da mesma maneira. Isso é tão bom, gente. A gente poder se olhar com amor de novo e não com desprezo. Então vamos agora para o nosso exercício de 7 dias para romper esses padrões. E dica, como eu já falei aqui, isso aqui é para o resto das nossas vidas. No começo, você pode até pensar o seguinte: ai, não, vou ter que escrever, vou ter que me observar. Mas depois, quando você começa a perceber
os resultados concretos e positivos na sua vida, você nem vai pensar que tem que fazer. Automaticamente vai acontecer alguma situação e você já vai começar a trabalhar isso internamente. Quando acontecer algum desconforto, alguma situação que te gerou algum desgaste emocional, psicológico, e se você puder parar naquele momento ou depois no final do seu dia, faça isso. Porque agora nós vamos precisar de pegar papel e uma caneta para escrever isso. Eu gosto de fazer assim. Eu não eu acho que eu tenho muito mais clareza quando eu escrevo, quando, eu exponho isso, sabe, para fora, não fica apenas no mental. E aí você vai se perguntar o seguinte: "O que exatamente eu sinto agora? Isso me lembra de quem? Ou quando? Isso pertence ao agora ou é algo antigo?" E aí você pode observar se tem algum desconforto no seu corpo, como que está o seu peito, como que está a sua respiração, como que ficou os seus ombros aqui atrás do pescoço, o seu estômago, se deu aquele calafrio ou te acelerou muito, deu aquela descarga hormonal que você sente uma fraqueza nos braços ou nas pernas. Eu vivi isso, gente, um tempo atrás, e não tem, eu acho que nem não tem nem um mês isso, assim, que eu vivi uma coisa tão intensa negativamente que eu perdi a força do meu braço, eu não conseguia nem fazer isso aqui com ele. As minhas pernas, eu sentia literalmente como se fosse bolinhas assim, ó, descendo pelas pernas. E isso era uma descarga muito grande que eu recebi. E eu fiquei assim por 2 semanas, com o meu corpo nesse estado de sobrevivência, em alerta assim, ó, constante, a mente a 1.000.000, 1.000.000 mesmo, gente. Então, o que me fez desacelerar, ganhar consciência, foi expor aquilo que eu estava sentindo internamente. Então, isso daqui, gente, não é um exercício aleatório ou algo tipo, ai, não. Isso aqui é um exercício da minha psicanalista para fazer a gente ganhar consciência, sabe? E poder pegar de volta o controle da nossa vida, porque viver nesse piloto automático só nos adoece. Às vezes você pode até pensar o seguinte: "Sara, eu tô bem", mas uma hora o nosso corpo vai cobrar. Ele vai te cobrar por você estar vivendo tanto tempo assim. Então vamos continuar aqui, né, porque como é um tema que eu amo e estou vivendo ele, se deixar esse vídeo fica 40 minutos. E agora entra uma parte bem séria aqui, para você sair desse piloto automático diante dessas situações. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você sempre se cala, diga algo breve. Não se isola imediatamente. Se você tem esse padrão de se calar, você pega e fala algo. Claro que você não vai explodir, mas você pode dizer o seguinte: "Eu vou refletir um pouco e daqui a pouco eu volto." Mas não some. Você pega, reflete mesmo. E depois você conversa com essa pessoa. Se você sempre aceita tudo, peça um tempo também. Se você é aquele tipo de pessoa que não sabe dizer não, que tem medo de decepcionar, medo de quebrar a expectativa que o outro tem sobre você, comece a trazer isso à luz. Tenha clareza que você precisa entender os seus limites também. E as pessoas que estão acostumadas a você aceitar migalhas e entregar muito para eles, para elas, vão perceber essa mudança. E você tem que saber se manter firme ali. Se você sempre corre atrás, espere alguns minutos. Se você é aquele tipo de pessoa que está em um relacionamento, no serviço, seja qual for a situação. Se você está acostumado a sempre a correr atrás para resolver tudo, dê espaço também para outra pessoa agir. Espera, reflita. É sempre isso, né, gente? Aqui os exercícios são sobre isso. Você refletindo
muito sobre o que você sente, sobre como você quer resolver essa situação de fato. Essas pequenas atitudes vão te ajudar a se tornar mais consciente. Mas isso você só consegue perceber esses padrões com dedicação. Se você entrar naquela correria do dia a dia, você não vai conseguir perceber isso. Então, veio tal situação. Opa, peraí. Deixa eu respirar e vou ver aqui como que eu vou agir. Eu não posso reagir da mesma maneira de sempre. Mas, gente, faça isso com equilíbrio, para você também não virar tipo escravo e nem virar aquele positivismo tóxico, sabe? Não, tem um equilíbrio aqui também. E o último exercício, que é muito poderoso também, antes de você dormir. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, que foi o que eu fiz, é comprar um caderninho só para você registrar esses momentos, essas emoções fortes que você viveu, que você reconheceu e quais atitudes você tomou a partir de tal situação, porque isso vai te trazer uma clareza tão grande dos padrões que você tem repetido, por que que você agiu de tal forma. Opa, peraí, eu fiquei com medo, por isso que eu reagi dessa forma. Ah, não, eu estava tão inseguro porque eu não queria ficar sozinho que eu acabei aceitando a viver essa situação. Então, ter um caderninho é muito bom. Vai, ó, clarear a sua mente de uma forma. Então, nesse caderninho, todos os dias você vai fazer uma reflexão. Você pode escrever ali o seguinte: qual padrão tentou se repetir hoje? E você coloca, porque você vai identificar. Pensando é de um jeito, mas se você anotar, você vai conseguir identificar. Você não precisa registrar um monte de coisa. Pega aquilo que mais te incomodou naquele dia. Depois, qual emoção apareceu? Era uma emoção nova ou é algo antigo, até que despertou um sentimento, uma lembrança lá do passado que aparentemente não tinha nada a ver com o que você está vivendo hoje, mas tem uma certa ligação. Escreve isso também. Depois, onde isso acontece em minha vida? Em qual área? É no meu relacionamento? É no meu serviço? E a última anotação que você vai fazer: qual gesto pequeno eu consegui fazer hoje diferente? Ai, Sara, hoje meu dia foi tão corrido, eu não consegui nem reagir da mesma forma. Mas espera aí, você já identificou como que você agiu. Isso já é um grande passo. Você percebe que é um exercício tão simples. Gente, é simples demais. Mas o que nos trava é querer achar que as coisas vão acontecer assim, ó, num estalar de dedos, mas não. Poderia ser? Oh, maravilhoso, mas não. E graças a Deus que a gente precisa ter consciência. Isso nos faz viver o presente. Isso faz você olhar a vida com outros olhos, gente. Quando você começa a perceber a simplicidade da vida, você vai pensar o seguinte: nossa, foi eu que atrapalhei. Eu que estava impedindo a minha própria vida de avançar. Mas agora eu posso tomar uma atitude diferente. E é assim, pequenas atitudes constantes que vai gerar essa transformação. É uma lapidação. Dói, porque às vezes você vai perceber que você não é aquela pessoa toda que você imaginava. Mas não fique desanimado, porque às vezes eu ficava desanimada, porque eu via tanta coisa ruim em mim que eu falava o seguinte: não tenho mais ânimo, porque é tanta coisa ruim aqui que não tem lógica. Mas aí você vai trabalhando com paciência, se dedicando e não paralisando durante o processo. Quando você menos perceber, você já vai estar sorrindo de novo, você vai estar feliz, você vai estar acreditando no amor de novo, você vai estar
disponível a viver experiências incríveis em sua vida de novo, porque agora você decide viver com presença. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido claro, que a transformação, ela é possível sim, e ela acontece de uma forma muito natural, leve. Basta apenas a gente ter consistência. Então, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.